Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 19 de junho. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento dessa segunda-feira de manhã, às 9h30, num amistoso entre a Argentina e a Indonésia, a campeã do mundo Argentina fazendo um tour pelo mundo para poder aumentar a sua marca, obviamente, para oferecer aos fãs de Lionel Messi, da seleção argentina, essa oportunidade de ver a campeã mundial jogando. Tivemos o último jogo Argentina na China contra a Austrália, venceu a Austrália por 2-0, mais um jogo da Argentina contra a Austrália. Acertamos no nosso cenário, que a Argentina venceria por pelo menos 2 gols de diferença. E aqui nós temos uma Argentina visitando a Indonésia. O jogo na China foi super caracterizado para os chineses estavam todos com a camisa da Argentina, a Argentina usou os nomes dos jogadores escritos em chinês. Enfim, acho que vai ser mais ou menos isso também na Indonésia. Tá? Acredito que a Argentina venha para dar um espetáculo. Obviamente não vai humilhar a seleção da Indonésia, mas o que os torcedores estão indo ver, obviamente, é uma vitória da Argentina. O nível por aqui é uma discrepância muito, mas muito maior do que a Austrália e a Argentina. A Austrália enfrentou a Argentina na Copa do Mundo, né? Então nós temos aqui um nível, uma diferença entre duas equipes muito grande. Por isso que o mercado coloca ali uma cotação de 1,3, né? 1,03 para a Argentina vencer. Obviamente, jamais vou te indicar esse tipo de cotação por aqui. E qual o cenário plausível que a gente pode pensar? Se contra a Austrália a Argentina conseguiu vencer por 2 gols de diferença, eu imagino que contra a Indonésia a Argentina vença por no mínimo 3 gols de diferença. Se colocar os titulares em campo, como fez contra a Austrália, acho que a Argentina pode vencer por no mínimo 3 gols de diferença, tá? Se você é trader, eu não vou te aconselhar a fazer esse jogo, porque uma cotação de 1,03 não vai te fornecer tanta oportunidade assim, a não ser que você trabalhe a favor de gols, aí já é outra esfera. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nesse cenário com uma Argentina vencendo por pelo menos 3 gols, e a gente tem uma cotação do handicap asiático menos 2,5 para a Argentina, próximo de 1,50, 1,55. O que significa isso? O menos 2,5, ele é um mercado que nem te paga metade, nem te devolve metade. Quando a gente fala da linha meio, significa que é isso ou nada, ou seja, o menos 2,5 significa que a Argentina precisa vencer por 3 gols de diferença. Se vencer por 2 gols de diferença, você tem a aposta perdida, tá? Se vencer por 3 ou mais, você tem a aposta ganha. Uma cotação de 1,03 numa Argentina normal no resultado final e uma cotação de 1,50, 1,55 já é muito melhor. Óbvio que a Argentina precisa colocar em prática toda essa superioridade esperada. Mas como a Argentina é campeã do mundo, vem muito organizada, muito embalada, eu acredito que é muito possível que a Argentina goleie a equipe da Indonésia, mas eu não quero puxar muito essa cotação para um menos 3, menos 3,5, porque pode ser que a Argentina tire o pé em algum momento, troque alguns jogadores, então eu acredito que pensar num cenário da Argentina vencendo por 3 gols de diferença é um cenário plausível, tá? E uma cotação de 1,50, 1,55 é uma cotação aceitável. Então é por ali que eu vou, esse handicap menos 2,5 a favor da seleção campeã mundial. 1h da tarde, nas eliminatórias da Euro, nós temos Ucrânia dentro de casa enfrentando a seleção de Malta. A seleção da Ucrânia ela está em 30º no ranking da FIFA e a seleção de Malta está na posição 173, se eu não me engano, 173, 177. Então a discrepância aqui é muito grande, vai acontecer num local neutro devido ao que está acontecendo, obviamente, ainda na Ucrânia, mas a Ucrânia é muito favorita. O grande problema por aqui, não sei se vai ser um problemão, mas o grande problema é que a Ucrânia não é uma seleção tão boa propondo o jogo. Eu gosto muito da seleção da Ucrânia contra-atacando. Significa que, pela tabela, Malta tem chance de classificar, lógico, mesmo num grupo com Inglaterra, Itália e a Ucrânia. Tem chance, não vou dizer que não tem, mas seria muito bom para Ucrânia, se a Ucrânia abrisse logo o placar para poder ter Malta vindo para cima, para recuperar, porque aí a Ucrânia poderia jogar no seu estilo de contra-ataque. Malta fez 2 jogos, tomou 4 gols e fez apenas 1, e a Ucrânia tem um jogo, uma derrota para a Inglaterra fora de casa por 2-0. Imaginando uma discrepância muito grande da Ucrânia com Malta, imaginando a necessidade da Ucrânia de vencer esse jogo e imaginando também que a Ucrânia saindo na frente, teremos Malta vindo para cima, muito provavelmente a Ucrânia vai ampliar esse placar. Eu vejo um cenário da Ucrânia vencendo esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença, tá? Eu vejo um cenário para esse tipo de placar. Não consigo ver um jogo onde a Ucrânia não vença a Malta, a não ser que Malta seja muito, muito boa na defesa, mas pensando bem, o empate para Malta é horrível, né? E para a Ucrânia também
também. Duas equipes que já perderam seus jogos e Malta já perdeu 2. Então eu não acho que Malta também ficaria só na defesa. Então para mim eu acho que é um jogo com capacidade da Ucrânia sair na frente e obviamente uma capacidade maior ainda da Ucrânia fazer mais gols se estiver na frente. Pensando num cenário onde a Ucrânia possa vencer por 2 gols de diferença, a gente vai evitar essa cotação esmagada de 1,08 e aqui eu já falo até para você que é trader, não acho que seja um bom jogo para você, tá? Uma cotação próxima de 1,10 é muito esmagado, mas aí vai de cada um, não quero também cagar regra por aqui. Mas se você é Panther, eu gosto muito de pensar nesse cenário de uma vitória da Ucrânia por pelo menos 2 gols de diferença. E a gente pode explorar aqui o handicap menos 1,75, que é esse daqui, ó. Vai estar com uma cotação próxima de 1,40. Não é uma cotação gigantesca, tá? Não é uma cotação gigantesca. Mas o handicap 1,75 significa que se a Ucrânia vencer por 2 gols de diferença, a gente ganha metade. Então ela teria que vencer por 3 gols de diferença para a gente conseguir ter um lucro um pouco mais elevado. Mas eu prefiro, com essa discrepância das duas equipes, explorar um cenário onde a Ucrânia consiga vencer por 2 gols de diferença e ter metade da minha aposta ganha e metade devolvida, do que imaginar um cenário de super goleada da Ucrânia, vencendo por 4, 5-0, para ter que buscar uma cotação mais alta. Como eu acho que Malta é muito fraca e que a Ucrânia deve vencer, mas eu não quero puxar muito a corda, eu acho que esse handicap 1,75 pode ser interessante. Você pode explorar o menos 2? Você pode explorar o menos 2. Menos 2 significa que se vencer por 2 gols de diferença, você tem a aposta devolvida. O menos 1,75 significa que você tem metade da aposta ganha. Não vai ser uma cotação muito alta, se você tiver só metade da aposta ganha, mas eu acredito que é um cenário plausível, tá? Se você quiser pular esse jogo também não tem problema nenhum. Ou se você quiser explorar um cenário mais forte, por exemplo, menos 2,25 da seleção da Ucrânia. Significa que se ela vencer por 2, você perde metade ao invés de ganhar metade. 1,75 você ganha metade. O menos 2,25 significa que você perde metade, mas você já conseguiria uma cotação mais alta. Aí vai da precificação de cada um, tá? Eu tô aqui só para tentar abrir um pouco a sua mente, principalmente quando a gente tem esses cenários de seleções que tem uma diferença tática e de qualidade, né? Uma diferença técnica muito alta. Eu vejo a Ucrânia vencendo, mas também não quero pensar numa goleada gigantesca. Mas acho que com 2 gols de diferença, pelo menos, a Ucrânia sai vencedora por aqui. Às 3h45 em Manchester, no Old Trafford, a Inglaterra recebe a Macedônia. A Inglaterra já lidera esse grupo das eliminatórias com 2 vitórias em 2 jogos, fez 2 gols e tomou apenas 1. Vai enfrentar o time chato da Macedônia, tá? Que venceu o primeiro jogo contra a Malta por 2-1. Uma Macedônia que eliminou a Itália nos playoffs da Copa do Mundo passada, depois foi perder para Portugal. Uma Inglaterra muito forte por aqui, favorita com uma cotação de 1,17. Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver como foi o desempenho da Inglaterra no pré-Copa, né? Nas eliminatórias da Copa dentro de casa. 80% das vezes saiu na frente do placar, ficou 60% dos jogos sem sofrer gol, não falhou em marcar em nenhum jogo. Uma equipe que no primeiro tempo domina muito o seu adversário, mas ó, cuidado, tá? A Macedônia é uma equipe chatinha. Foi assim nas eliminatórias. Uma das grandes armas da Inglaterra é a bola aérea. 5 gols de escanteio, 10 gols de cabeça nessas eliminatórias da Copa. Lembrando que eu estou usando esses dados das eliminatórias da Copa porque a gente tem poucos jogos de Nations e também porque a gente começou agora nessas eliminatórias da Euro, então seriam dados muito mais difíceis de se analisar. Pensando num cenário onde a Inglaterra joga em casa com apoio da torcida, que muito provavelmente vai ter uma imposição muito grande, se você é trader, não é uma cotação ruim de se pensar em trabalhar, tá? Você vai ter uma cotação, se aqui em casa já aposta vai estar 1,17, você vai ter uma cotação na Betfair, que é minha parceira Exchange, 1,20, 1,25. É uma cotação muito boa para se trabalhar um back favorito. Se a gente tiver uma Inglaterra padronizando ali uma boa imposição, o mercado vai estar bem estabilizado, dá para você aproveitar. A Macedônia, obviamente, no seu planejamento de classificação, já deve ter em mente que tem que vencer a Ucrânia, tem que vencer Malta, mas dificilmente vai conseguir vencer a Inglaterra, deve vir aqui com o intuito de tirar pelo menos um ponto. Se você é Panther, dado a diferença das duas equipes, por mais que eu tenha uma Macedônia aqui sendo uma equipe chata de se enfrentar, se você é Panther, eu consigo ver um cenário de uma Inglaterra vencendo esse jogo por 1 gol de diferença no mínimo, tá? No mínimo. É aquela base entre 1 gol de diferença para cima. Sendo assim, eu penso no seguinte cenário. Vamos dar uma olhada aqui nas cotações, óbvio, evitando essas cotações esmagadas perto de 1,20. O menos 1,25, que é o handicap asiático que eu estou pensando, ele está pagando em torno de 1,40.
não é uma cotação ruim. Por quê? O menos 1,25, ele exige que a Inglaterra vença por pelo menos um gol de diferença para que você tenha metade da aposta devolvida, metade perdida. Então, se dentro de casa, no Old Trafford, jogando contra uma seleção bem abaixo, a Inglaterra vencer por apenas um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, você tem metade da aposta devolvida, metade perdida. Se a Inglaterra vencer por mais de um gol de diferença, ou seja, por 2, por 3, por 4, essa aposta é vencedora. Pode ser interessante. Se você quer um pouco mais de risco e uma cotação um pouco mais elevada, você pode explorar talvez o menos 1,5. O menos 1,5 exige que a Inglaterra vença por pelo menos 2 gols de diferença. Caso isso não aconteça, você tem a aposta perdida. Ou você pode pensar no menos 1,75. Você vai ter uma cotação ainda mais elevada, mas aqui significa que se a Inglaterra vencer pelos 2 gols de diferença que a gente comentou, você só tem metade da aposta ganha, tá bom? Mas eu particularmente gosto desse handicap menos 1,25, dado ao cenário, dado a superioridade da Inglaterra. Então, se a Inglaterra vencer por um gol de diferença, metade da aposta perdida. Se vencer por mais um gol de diferença, a aposta ganha. Às 3h45 nas eliminatórias da Euro, a França dentro de casa recebe a Grécia. A França tem 2 vitórias em 2 jogos nesse momento. Venceu a equipe da Irlanda fora de casa por 1-0 e goleou a Holanda em casa por 4-0. Uma cotação da França de 1,25, é muito favorita realmente. A França é a segunda equipe no ranking da FIFA e a Grécia, se não me engano, está na posição de 55, 56, tá? Então é uma discrepância bem considerável, tá? Utilizando o PDF de apoio, vou levar em conta as eliminatórias da Copa do Mundo. A França venceu 2 partidas apenas dentro de casa, não foi uma excelente eliminatória da França, mas também mostra uma Grécia com bastante dificuldade ofensiva. Em 4 jogos marcou uma média apenas de 1 gol por jogo e também sofreu a mesma média de 1 gol por jogo. A França marcou 12 e sofreu apenas 2, não deixou de marcar em nenhum jogo dentro de casa e tem um bom primeiro tempo. Isso aqui me chama muito atenção. E esse primeiro tempo é bom principalmente para nós que somos traders. Por quê? Esse tipo de cotação de 1,25 ele não é indicado para você que é punter, mas para nós que somos traders, nós não temos problema com isso porque a gente trabalha momento. E quando a gente tem um primeiro tempo muito sólido, de muita imposição do favorito, o mercado fica travado. Então a gente consegue ficar a favor do favorito sem perder nenhum tique e, obviamente, esperando, né, caso o favorito possa ajudar a gente, esse gol a favor da nossa posição. Então, como a França dominante, e se isso acontecer seria bem interessante, esse jogo vai acontecer no Stade de France, né, no Saint-Denis, em Paris. Então acredito muito numa França com imposição, tá? Provavelmente já vai chegar nesse jogo, deve vencer a equipe de Gibraltar com uma facilidade muito grande, deve chegar nesse jogo já quase que classificado, mas mesmo assim deve ter uma facilidade contra a seleção da Grécia, tá? Eu penso no seguinte cenário, eu imagino uma França vencendo, assim como o cenário que eu comentei da Inglaterra, eu imagino uma França vencendo, mas eu não imagino uma França vencendo tão apertada, tá? A Grécia, por mais que seja uma seleção mais organizada, não acho que seja páreo para segurar a França dentro de casa em Paris, tá? Então vejo uma França vencendo, uma possibilidade até de 2 gols de diferença. Eu pensei num cenário para um handicap menos 1,25, assim como a gente falou na seleção da Inglaterra. Esse menos 1,25 vai te oferecer uma cotação próxima de 1,50. Tem casas de aposta que estão te oferecendo quase 1,60. Significa que se a França vencer por apenas 1 gol de diferença, você tem metade da aposta perdida. E se a França vencer por 2 gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha, tá? Eu acho interessante, dado a diferença das duas equipes, a discrepância tática das duas equipes e técnica principalmente, onde a França vencendo por 1 gol de diferença, você tem metade da aposta perdida apenas, e se ela vencer por 2 gols de diferença ou mais, essa aposta é vencedora. Eu gosto dessa cotação aqui, próximo de 1,60. Nos jogos extras para essa segunda-feira, você tem a opção de trabalhar aqui a Finlândia contra San Marino. A Finlândia é uma seleção não tão badalada, mas contra San Marino dá para você explorar alguma coisa, talvez um -2 ou um handicap um pouco mais avançado. San Marino é uma seleção muito, muito fraquinha. Esse jogo acontece 1h da tarde. Depois a gente tem Irlanda e Gibraltar, também é uma mesma opção. O Gibraltar tá pau a pau ali com o San Marino em relação à dificuldade de jogo, tá? Também, se você quiser trabalhar, ignora essa cotação do resultado final aqui, pelo amor de Deus, e busca um handicap um pouco mais, não vou dizer tão ousado, mas, pô, pelo menos a Irlanda vencendo por 2 gols de diferença, tá? Ou por, no mínimo, 2 gols de diferença, pode ser interessante. Outro jogo, e aqui já pode até caber o mercado de match odds, é a Eslovênia com a Dinamarca. A seleção da Eslovênia não é uma seleção boba, tá? Não se engane, mas a Dinamarca tem mais qualidade. Então pode ser um jogo no trade para um layer per equipe em campo a Eslovênia, ou até, dependendo da imposição da Dinamarca, um bet
Uzbek e Dinamarca em alguns momentos, e pode ser um jogo sim para pelo menos 2 gols, tá? Mas eu te aconselharia a trazer esse jogo pro live. E por último, Turquia e País de Gales. Eu vou ser sincero, eu não sou muito fã do futebol de Gales. É um futebol pautado na bola aérea, pautado talvez num jogo de transição e velocidade, mas a Turquia ainda não é uma seleção confiável. Também explora muito a bola aérea, mas tem muita dificuldade defensiva, então eu não duvido que o País de Gales também possa marcar por aqui, tá? Então venha sem viés para esse jogo. Eu não te indicaria nada a favor da Turquia por aqui, sem antes ver como a Turquia está se comportando. Lembrando que nesse grupo aqui, País de Gales já é líder com 4 pontos, tá? Então acaba sendo também um confronto direto. Também às 15h45, Israel e Andorra é uma ótima oportunidade para você tentar buscar uma vitória de Israel. Acho que você pode pensar talvez no menos 1,5 de Israel por aqui, porque vejo Israel vencendo por 2 gols de diferença. A seleção de Andorra é muito fraquinha, né? Não sei, se você quiser talvez ser um pouco mais conservador, mas pode ser interessante. E para finalizar, Suíça e Romênia. A seleção da Romênia é uma seleção boa, não é uma seleção fraca, tem os mesmos 6 pontos daqui da Suíça. É óbvio que o grupo também ajuda, né? Mas mesmo assim não me parece um jogo tão fácil assim. Se for trabalhar alguma coisa na Suíça, considere colocar ali talvez o menos 0,25 a seu favor, tá? Eu acho que a Suíça é uma seleção capaz de vencer a Romênia em casa, mas a Romênia não é uma seleção muito boa. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, espero que eu tenha conseguido te ajudar no seu planejamento, na sua preparação de trabalho. Obviamente não queira encarar tudo que eu falo aqui como dica 100% de aposta, eu não vou acertar tudo, eu tô aqui para tentar abrir a sua mente um pouquinho, principalmente nesses jogos de seleções, pra gente evitar essas cotações esmagadas, tá? E, de novo, pra gente continuar firme aqui, mesmo durante a data FIFA, tentando aproveitar as melhores oportunidades e fugir das maiores pegadinhas, tá bom? Não esquece de fazer o meu curso gratuito, vou ficar muito feliz de saber que você está estudando um material que eu fiz com tanto carinho. Tem também lá no meu blog para você participar dos sorteios, que é de graça. E claro, não custa nada também você deixar o like aí para mim e se inscrever no canal para me ajudar. Grande abraço, fica com Deus e até terça-feira.